quando você olha para trás, em que momento da sua vida você percebeu é o corpo humano que vai ser a minha missão? Essa daí já é mais profunda, né? Nossa. Então, vamos lá. Desde criança, eu sempre quis... eu fui apaixonada pelo movimento do corpo humano, pela anatomia do corpo humano, sabe? Células, sangue, tudo. É fantástico como que nós somos integrados na nossa formação óssea, muscular, né? O tecido conjuntivo, como é perfeito o nosso organismo e como isso movimenta. E o que eu posso fazer para melhorar o meu corpo cada vez mais. Tudo isso é fascinante. Então, desde criança, por incentivo do meu pai, meu pai trabalhava o dia inteiro, chegava à tarde, assim, trabalhava num depósito de construção, ele chegava à tarde e falava, filha, vamos andar de bicicleta? Filha, vamos jogar bola? E você sempre puxava, então, sempre puxava. Esportes. E um detalhe importante que eu nunca esqueço. Meu pai, se ele fosse trabalhar, ele pegava num serviço, no trabalho, 7 horas da manhã, ele acordava e se dedicava 1 hora antes para exercícios, para fazer exercícios de alongamento. Imagina. Você imagina que é um homem acordar mais cedo ainda para poder praticar exercícios de alongamento? Isso daí, hoje em dia, que a gente vê que aumentou bastante essa parte de saúde, tanto mental quanto física, a gente não vê muitas pessoas fazendo isso, é quase raro. Você fala disso quando você era criança, né? Sim. Imagine, olha só há quantos anos, por exemplo, atrás, né, que a gente vê. Isso daí, literalmente, ele aprendeu com alguém, né? Sim. Ele deve ter aprendido com alguém, com né? certeza. Alguém deve ter mostrado, ou ele mesmo viu que faz bem. Interessante. E em relação à sua infância, assim, você lembra perfeitamente, assim, de traços de você treinando e tudo mais? Sim, quando eu era criança, eu queria muito praticar artes marciais. E eu conheci o karatê. Então eu fingia lá com um amiguinho imaginário que eu estava praticando karatê, e naquela época meus pais não tinham condições de me colocar em uma escola de artes marciais. Então eu praticava sozinha. E eu imaginava assim que começar a trabalhar, que eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer é me matricular em uma arte marcial. Que legal, que legal. Mas você vê, que nem eu comecei na luta, né? Muitas pessoas me olham e pensam que eu só treino musculação, mas eu comecei na luta. Comecei com 12 anos, mas no Aikido. No Aikido. Comecei, mas isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque quando você é adolescente, tem muito aquela revolta, né? De você estar revoltado com a vida que a gente nem sabe o porquê, né? Nem sabe o porquê muitas vezes, mas muitas pessoas têm o porquê, né? Mas mesmo assim tem essa revolta. E a luta eu acho que cura isso. Cura essa revolta. Infelizmente a gente vê jovens com essa revolta que vão para caminhos bem diferentes, né? Que é droga e tudo mais. Eles têm um refúgio disso. Então a luta eu penso que é um refúgio para você liberar, por exemplo, a parte de raiva, liberar toda a parte de estresse. Eu vejo isso, o esporte como isso, sabe? A luta, eu e você, né, nós somos muito suspeitos de falar sobre a luta, porque a luta faz a gente ser outra pessoa, uma pessoa melhor. Com certeza. Porque ela trabalha o corpo e a mente, ela faz a gente ter paciência, saber a hora, o momento exato de aplicar a técnica, faz a gente superar os obstáculos. Esses dias eu publiquei um vídeo do Paulo Zulu, falando, né, que, por exemplo, no jiu-jitsu tem os estrangulamentos, os golpes, e na hora que a gente está sendo estrangulado, a gente está quase batendo assim para finalizar a luta, cedendo, mas a gente vira um pouquinho o pescoço, entra aquele oxigênio e a gente fala, não, tem solução. Então, para tudo na vida tem uma solução, como para todo golpe no jiu-jitsu tem uma saída. Eu acho que não tem uma solução quando você perde a saúde, eu sempre falo isso. Falei que você tem vários problemas na vida, mas se você tá sem saúde, você tem um único problema. Daí esquece tudo, aquilo lá já não era mais problema que você tinha. Sim. E eu sempre coloco no meu Instagram, né, que as pessoas elas têm que cuidar muito mais da saúde, que nem hoje a gente vê as canetas, né, emagrecedoras, de ver quantos efeitos colaterais tem, mas ninguém tá nem aí pros efeitos colaterais, então pelo resultado, né? Querem um resultado de qualquer jeito. Infelizmente a gente vê muitas, agora a gente tá vendo muitos efeitos colaterais, né? Então, gravíssimos, né? Gravíssimo. Eu literalmente fiquei assustado de alguns que eu vi, assim, por exemplo, perder gordura do rosto. Sim, isso, falência de órgãos. É absurdo se analisar. Homens perdendo a fertilidade.
né? E tem pessoas que, assim, constantemente, não fazem nem a pausa, né? É constante o uso das canetas, né? É que, na verdade, eu sempre falo o seguinte, quando você usa Monjaro, seja essas canetas emagrecedoras, você não perde somente gordura, você perde nutrientes do seu corpo, e esses nutrientes fazem com que gere saúde para você. Você sem nutrientes, você não tem saúde. Então a pessoa ela fica doente, mas Sim. fica magra. Sim. Fica magra. É o resultado que ela quer? E frágil, Às né? vezes e frágil. Porque ela tem com constantes certeza. percas, né? Muitas. Massa óssea, densidade muscular, Não, se for pra frouxidão ver, de tecidos. inúmeras. Mas, literalmente, é o ser humano, né? É o ser humano, e é difícil de você moldar o ser humano, né? Eu tenho alunos também, alunas, né? Tanto alunos como alunas no online, que também optaram pela caneta emagrecedora, mas daí voltaram. Mas aí falando, nossa, perdi muita massa muscular, toda a minha musculatura tá mole, não tem como fugir disso. Não era o resultado que eles queriam, né? Sim. Mas tem um resultado, né? Tem um resultado. A gente fala, mas a pessoa, a maioria ouve e não segue aquilo, né? Sim. Isso faz parte. Porque tá muito, assim, a estética, né? O corpo humano, o belo, tá tão em vigor que todo mundo tá se sujeitando a querer ter aquilo. Com certeza. Mas só que, por exemplo, as pessoas hoje, elas criaram um padrão, né? E às vezes a genética daquela pessoa não permite seguir aquele padrão. Mas a pessoa quer a todo custo, né? E às vezes é um custo muito caro, né? Não agora, mas às vezes daqui uns 20 anos pode dar um efeito colateral absurdo que não tem como reverter isso. Com certeza. E aí assim, é a vida, né? A saúde. Então, ser mãe jovem e adiar a formação foi visto como fracasso por alguém à sua volta? Como que você lidou com isso? Sim, acharam que seria Explique. o fim de um sonho. Eu fui mãe jovem, né? Com 19 anos eu engravidei, eu casei, então tive outras responsabilidades que não era o que eu planejava, né? Mas não foi motivo para mim desistir, né? Chegou um momento que eu estava insatisfeita com eu, não com a vida que eu estava levando, mas eu precisava de realizar coisas, sonhos. Aí, como era muito restrito minhas condições no momento, eu fiz o que dava. Estudei e consegui passar no lugar que eu sempre desejei, desde criança também. Imagina. Interessante, vou contar uma historinha para você. Com 7 anos, a gente visitou o Museu Anatômico da UEL. Que legal. Aí eu fiquei fascinada com aquele lugar verde, os universitários. Aí na minha cabecinha eu pensei, nossa, eu quero me formar em educação física aqui. E foram anos e tudo aconteceu, minha vida mudou. Aí eu pensei, não, eu vou ralar e eu vou conseguir passar na UEL. Quando eu consegui, aquilo lá para mim foi uma realização. Eu estava feliz só de estar ali. Eu acho que a minha felicidade de ter iniciado a graduação em Educação Física, bacharelado na UEL, foi maior do que quando eu me graduei na minha colação de grau. Imagina, né, que para muitas pessoas, algo que às vezes é simples, né, mas para nós é tão grandioso, né? Não. É tão grandioso que você fica pensando, nossa, eu consegui passar. Olha só o resultado de tanto tempo, tanta, por exemplo, coisas que eu deixei de fazer para estar estudando e conseguir passar. Exatamente. E naquela época, parecia que era um sonho distante entrar na UEL, né? Hoje parece que é mais fácil, né? Eu acho, né? Não tem a sensação. Mas naquela época todo mundo falava, você não vai conseguir entrar, tem que estudar em escola particular, fazer cursinho. Tem gente que está tentando há 3 anos uma vaga e não consegue. Imagina. Eu arrisquei, eu tentei. Que, na verdade, a minha realidade foi bem diferente. Por exemplo, eu fiz uma faculdade paga, que é muito fácil de passar. Que muitas pessoas tiram até sarro, né? Não, você pagando, você passa na faculdade que eu fiz, né? Mas assim, eu vejo também que a minha formação de educação física na faculdade onde eu me formei foi muito fraca. Muito fraca. Qual faculdade? Eu fiz lá no Sul, mas agora o nome é UGV. Então, assim, eu não sei como é que tá agora, mas pelo sistema em si, eu achei muito fraca, sabe? A forma de ensino e tudo mais. Tanto da parte, por exemplo, quando chegou a parte empresarial, de você realmente abrir uma academia, como que funciona e tudo mais, o aluno em si tem muita dúvida, né?
sobre isso. Não é só sobre você trabalhar para os outros, mas sobre você trabalhar para você mesmo. Chegou lá, passaram um vídeo no YouTube. Então, assim, vídeo no YouTube eu vejo em casa, então. E daí logo eu estava esperando um professor, que isso me marcou muito, professor que ele é empreendedor, ele não deu as aulas. Então, para mim, eu já fiquei pensando assim, já não foi aquela coisa que eu esperava que era tanto, e fora outras coisas, né? Então, acho que você teve uma experiência muito incrível, tá fazendo na UEL, que é uma faculdade muito conceituada, né, em si, mas eu não tive essa experiência, eu tive que aprender muito sozinho, lá fora e tudo mais. Até porque daí eu fui para fora e tudo mais, me especializei em várias coisas, eu vi que daí é outro mundo, entendeu? De treinamento. Então eu não tive isso daí. Mas eu vejo que nem eu conheço um rapaz que fez em São Paulo também, estadual educação física, é outro nível, não tem nada a ver. Mas também um pouco, Jean, é o que você faz fora da graduação. Sim. O seu esforço, a sua vontade de conhecer e a sua curiosidade muitas vezes conta mais do que a formação que você teve. Sim, com certeza. Né? Em um lugar de formação número 1. Porque na verdade, mas a vida em si que vai ensinar, né? Mas eu digo, por exemplo, para pessoas que estão entrando, que não sabem quase nada. É muito fraco o ensino onde eu fiz, sabe? Então, agora, se você faz uma estadual, é outro nível. A pessoa, ela entra sem saber nada, ela sai muito bem. É que é muita exigência. É muita exigência, então é muito diferente. Lá não tem essa exigência no caso. Se você tirou nota baixa, às vezes você conversar com o professor, eles colocam você para frente. Teve um episódio muito interessante que todo mundo fez uma prova, que a maioria tirou nota baixa, aí foram lá reclamar, fizeram um trabalho para ajustar essa nota. Então, em faculdade estadual quase não tem isso daí, se tirou nota baixa, acabou. Não tem como, não passam a mão na cabeça. Igual eu falo, então quando é pago, passa muita mão na cabeça. De faculdade para faculdade, né? Realmente, né? Mas o aprendizado maior mesmo, assim, para mim, pessoal, contou muito, né? A graduação. Foi nas especializações. Entendi. Eu acho que entrou mais naquilo que eu queria, né? Entendi. Porque quando você está na graduação, é de tudo um pouco. Sim. Aí você entra nas especializações, no ponto ali que você queria aprender. Que daí você se aprofunda mesmo, né? No assunto.